Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Hoje vamos falar do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Por quê? Muitas pessoas me perguntam por que eu combato tanto futurismo ou qualquer outra interpretação que não seja a interpretação preterista e o porquê eu combato tanto a aparição de Anguera. Estou falando aqui de um modo específico a aparição de Anguera porque é a aparição mais evidente hoje aqui no Brasil. Não é uma aparição tão reconhecida assim no mundo, para falar a verdade, tá, gente? Não tem tantos seguidores como o próprio vidente pensa que tem, mas faz um estrago. E o porquê eu combato tanto Anguera e tem que ser combatida essa falsa aparição, assim como qualquer tipo de interpretação que não seja o preterismo, tá? Desculpa, estou até falando futurismo aqui, que não seja o preterismo. Aí vem a pergunta, mas a igreja não condena outras interpretações do Apocalipse? Claro que a igreja não condena, porque a igreja não tem uma interpretação oficial, de modo dogmático. Claro que a igreja não condena. Só que essas outras interpretações, seja ali o futurismo, sei lá, o dispensacionalismo, pré-tribulacionismo, qualquer outra aí, acaba levando o católico para o caminho errado, tá? Eu vou explicar o porquê, tá bom? Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho e dá o like no vídeo, gente. Por favor, dá o like no vídeo e compartilha esse vídeo que é muito importante, tá? Esse vídeo vai ser bem breve, não quero deixar ele muito longo porque eu não estou com tempo, né? Hoje, Robson e eu, nós iríamos fazer a live do curso, mas eu não estou com tempo para fazer hoje. Se Deus quiser, a gente vai fazer amanhã. Então se inscreve no canal, aperta no sininho e dá o like no vídeo. Se você puder deixar um comentário, também é importante. Se puder contribuir financeiramente com o canal, pix do canal crismacabelos@gmail.com através do QR Code aqui em cima. Também você pode fazer uma doação para o canal. Tem também a opção do Hypar. Quando aparecer a opção do Hypar, gente, clica sem dó, porque você vai contribuir com o canal sem precisar pagar. Você vai clicar no Hypar e o próprio YouTube vai entregar esse vídeo para mais 1.400 pessoas. Então vamos lá, mas sem mais delongas, o que está acontecendo, tá, gente? Há 20 anos, quando eu comecei na apologia, eu já falei isso em vários vídeos, em lives também. O católico era massacrado por causa do Apocalipse, porque exatamente o católico não tinha muito entendimento do Apocalipse. Essa é a grande verdade. Nós não tínhamos sites, blogs falando do Apocalipse, e o protestante, realmente, eles estudavam o Apocalipse, e muito para atacar a igreja católica. E o católico, por outro lado, acabava não tendo muitas respostas, tá? Porém, uma coisa é interessante, qualquer um que escutasse um protestante falando que a igreja era Babilônia, o Papa era besta, o anticristo, se estivesse no meio da rua, esse cara, sério, soltava um murro no meio da cara desse protestante, sabe? Porque o católico defendia a igreja, o católico defendia o Papa. E lá, depois da revolta protestante, quando se criou essa ideia de igreja Babilônia e Papa anticristo, a igreja combateu severamente esta heresia. E quando eu apresentei o preterismo, que o preterismo é católico, gente, quando eu apresentei o preterismo, veio ali uma resposta para acabar com essas acusações, esses ataques contra a igreja católica, né? Só que depois de um tempo, depois de 10, 15 anos, apareceram alguns católicos aparicionistas, principalmente os aparicionistas e católicos que gostam aí de documentos, e enfim, coisas que foram condenadas pela igreja, tá? Como La Salette, ali, o opúsculo, né, de 1878 de La Salette, entre outras obras que foram condenadas pela igreja. Esses católicos que gostam de coisas que a igreja não reconhece, e nunca reconheceu e nunca vai reconhecer, esses católicos, eles começaram a lutar contra a própria igreja. É impressionante, como eu falei, há 20 anos eu não via um católico falando nada sobre a igreja ser a Babilônia, sobre a igreja, o Papa ser o anticristo ou qualquer coisa parecida. Hoje tem católicos defendendo essa ideia.
Isso dói, tá, gente? Isso dói, porque tudo que a gente combateu, todo o trabalho que foi feito, foi jogado no lixo por causa desses católicos, esses aparicionistas e falsos videntes, falsas aparições, como Pedro Regis, por exemplo, tá, gente? Pedro Regis não vê Maria, não vê nada, ele é apenas um sede vacantista que ataca a Igreja Católica. E por outro lado, nós temos alguns pregadores também, youtubers também, que são sede vacantistas, tá? Sede vacantistas e outros iludidos com o futurismo, que ficam encontrando alguma alternativa para defender o futurismo. Esses católicos é igual aquele mureteiro, tá, gente? O isentão que não vota em ninguém, mas quando desce do muro, desce para o lado esquerdo. Esses católicos é a mesma coisa. Quando eles descem do muro, descem para o protestantismo, nunca descem para o catolicismo, tá? Então é muito comum. Hoje eu vou apresentar para vocês alguns vídeos aqui. É muito comum ver esses católicos. Hoje eu nunca tinha visto isso na minha vida. Tô falando sério, tá? Eu nunca tinha visto isso há 20, 15 anos. Católico falando que a igreja vai ser a Babilônia, católico falando que o Papa vai ser o anticristo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida e hoje eu tenho que lidar contra isso, tá? Antigamente eu tinha que lutar contra o protestantismo, hoje eu tenho que lutar contra esses católicos. Por isso, por este motivo, terça-feira, às 22 horas, vai ter um debate. Cris Macabeus versus um angueriano. Ele vai defender as heresias de Anguera ao vivo no meu canal. Então, enfim... É tudo que eu queria, tá, gente? Tudo que eu queria era um angueriano defendendo as heresias de Anguera. Sem mais delongas, vamos ver aqui o porquê eu combato o futurismo e qualquer outro tipo de interpretação que não seja preterista. E quando eu falo preterismo, gente, é o preterismo católico, não escatologia consumada, tá? Então, você que é aí o futurista aí, que fica pregando que preterismo... diz que Cristo não vai voltar, não vai ter ressurreição dos mortos, você é um mentiroso, tá? Mentiroso, só isso e mais nada. Nós defendemos o preterismo católico, a única interpretação possível do Apocalipse. A igreja condena as outras? Não, só que as outras levam você para isso daqui, prestem atenção, gente. Vamos aqui, a primeira coisa, gente, deixa eu apresentar um negócio muito interessante que mandaram no WhatsApp. Dá uma olhada nisso daqui, gente. Padre cita profecias e vende 2.400 velas bentas. Sabe que profecia foi essa daqui? Aquela profecia apócrifa que só existe na cabeça de desmiolado dos 3 dias de trevas. Isso não é católico também, tá, gente? Isso aí vem de fontes agnósticas. Nem católico é, tá? Só que trouxeram isso para dentro da igreja católica. Aí fala de São Malaquias, fala não sei de quem, fala de que o Padre Pio profetizou isso. Não profetizou nada, não profetizou nada, isso é apócrifo. Apócrifo, né? Isso aí nasceu fora do catolicismo, mas tem católico que gosta de abraçar tudo que não é católico. Aqui nós temos um padre que vendeu 2.400 velas por causa do tal dos 3 dias de trevas. Sabe quando foi isso, gente? Não é de agora, não, de 1988. Eu tinha 8 anos de idade, meu. Foi na época que saiu essa tal da Constituição que nós temos hoje, né? Essa palhaçada que nós temos hoje surgiu nessa época aí. Tá aqui, ó, o padre cita profecia e vende 2.400 velas bentas por causa dos 3 dias de trevas. Olha, parabéns, gente, parabéns, né? Desde aquela época, eu que tinha 8 anos, já tinha padre aí pregando esses absurdos, tá? Mais uma vez, 3 dias de trevas só na cabeça de desmiolado, porque não existe isso dentro da igreja católica. Agora eu vou mostrar para vocês bem rápido aqui qual que é o grande problema. O grande problema do católico querer defender o futurismo, porque ele sempre cai no quê? Nas heresias protestantes. Não tem jeito, tá, gente? Não tem jeito. Não adianta você tentar inventar um futurismo fora do protestantismo. Não tem jeito. Você vai acabar, de alguma maneira, defendendo o apocalipse protestante. Não tem jeito. Como Pedro Regis aqui, dá uma olhada. O cara diz que vê Maria, gente. O cara diz que vê Virgem Maria e defende isso daqui, olha. Salete é na França mesmo, né? Nossa Senhora de Salete? Não, é na China. Nossa Senhora da Salete é na China, cara. Que profetizou, né? Acho que foi em Salete que Nossa Senhora profetizou que Roma perderia a fé e seria a sede do anticristo. Tá, Nossa Senhora não profetizou nada disso em La Salete, tá? É uma mentira do Pedro Regis, ele sabe que isto é mentira, Nossa Senhora não profetizou nada. Esse documento, né, que nós chamamos de Opúsculo de La Salete, ele foi escrito
27 anos depois da aparição, não foi escrito durante a aparição, nem depois da aparição exatamente. A aparição foi reconhecida em 1851, e em 1851 a vidente Melanie e o vidente Maximin, eles colocaram por escrito a revelação, e não tem nada disso de Roma perderá a fé, será sede do anticristo, não tem nada disso, essa palhaçada herética que é uma maldição, tá, gente? Veio do inferno isso daí. Depois de 27 anos, alguém escreveu esse opúsculo e falou que era de La Salette, foi escrito por Melanie. Melanie já estava desmiolada da cabeça, gente, ela não estava bem. A Melanie jamais conseguiria ter escrito este opúsculo, porque nesta época ela estava sofrendo basicamente com demência. Logo depois disso daí ela acabou falecendo, tá? E colocaram nas costas da vidente, 27 anos depois. É esse opúsculo que o tal do Pedro Regis está citando aqui, minha gente. É esse que foi condenado, esse opúsculo foi condenado em 1923 pelo Santo Ofício e está condenado até hoje. Então, Pedro Regis, ele sabe que é mentira. Ele sabe, nós já falamos, ele já assistiu nossos vídeos falando que é uma mentira, mas ele vai continuar falando a mesma coisa, tá, gente? Ele vai continuar falando a mesma coisa. Por quê? Porque simplesmente o cara não é católico. Não é, o cara não é católico. Ele é um sedevacantista. Pedro Regis é sedevacantista. Eu vou mostrar aqui também um outro vídeo provando isso daí, tá? Então presta atenção nisso daqui. Eu não conhecia essa profecia. Mas se falou que Roma vai perder a fé, acertou em cheio, profecia já cumprida, né? Tá aí, ó, sedevacantista. Sedevacantista. Roma perderá a fé? Sedevacantista, tá? Só falta o anticristo se apresentar em Roma. Bom, o anticristo já se apresentou, não foi em Roma, foi lá em Anguera, tá, gente? Em Roma ele não vai se apresentar nunca, porque lá as portas do inferno não querão prevalecer. Em Anguera tá lá semanalmente, né? Toda semana aparece lá em Anguera, tá? Continuando aqui, ó. Eu acredito, minha opinião, tá? Nossa Senhora disse para Pedro, Pedro Regis. Tanto a grande bosta a opinião do Pedro Regis, sério, pra mim, isso aí não vale de nada, né? Mas vamos ver o que ele tem para falar aqui, porque influencia muitas pessoas, como o angueriano que vai tomar uma surra no debate de terça-feira, tá? Ele vai defender toda essa bosta aqui, presta atenção. Já acredito, baseado na Bíblia, no catecismo, vou mostrar no catecismo também, e na mensagem de Anguera, sobretudo. Presta atenção como ele falou, ó, que ele vai aqui apresentar na Bíblia, no catecismo e sobretudo na mensagem de Anguera. Por que ele fala sobretudo? Porque para o Pedro Regis, o magistério que ele segue é o magistério de Anguera. Não tem nada a ver mais com a igreja católica. Ele tem a igreja de Anguera, tá? A igrejinha dele é a igreja de Anguera. Tem até santuário lá. Dom Zanoni falou que não pode ter um santuário em Anguera, e ia ter um santuário lá. Então, assim, não tem nada a ver com a igreja católica. Então, tudo que vem da igreja católica tem que passar pelo crivo das mensagens de Anguera, né? E nós teremos um anticristo que vai sair de dentro da igreja católica. Então, olha aqui, ó, tá vendo? Prestem atenção nisso daqui, ó, que nós teremos um anticristo que vai sair dentro da igreja católica, gente. Isso aqui é o que? É sedevacantismo, tá? Sedevacantismo. O sedevacantista não é católico, ele não acredita mais na igreja, ele não acredita na Santa Sé, não segue mais a Santa Sé e não acredita mais no Papa, tá? É só isso, mais nada, viu? Aliás, Nossa Senhora de Salete falou isso, né? Roma perderá a fé e será sede do anticristo. Mais uma vez citando um opúsculo mentiroso, maldito, né? O opúsculo de La Salette, que foi escrito... Esse opúsculo, tá? Não é a mensagem de 51, de 1851, é a mensagem de 1878. Foi escrito 27 anos depois, quando Melanie já estava com demência e não poderia ter escrito essa mensagem, tá? Pois é. Isso é grave, viu? Foi Nossa Senhora que disse. É uma aparição que é recomendada pela igreja. A igreja recomenda a aparição, não esse opúsculo maldito, condenado em 1923 e colocado no índex de livros proibido para leitura católica, tá? Então aqui nós estamos vendo exatamente o que eu falo, gente. Tudo isso aqui é para defender o quê? O apocalipse futurístico, tá? Anguera defende o apocalipse futurístico e todo futurista, quando desce do muro, desce para o lado protestante. Não adianta, tá, gente? Não vem para o lado católico, desce para o lado protestante. E por mais que ele não queira, ele acaba admitindo que um Papa vai ser o anticristo, que a igreja vai ser o quê? A Babilônia, assim como, né, o
o Leonardo Penitente falou aqui numa live com o Anderson Reis. Tá gravada essa live, tá, gente? Um dia o Anderson Reis ficou bravo comigo aí, porque eu divulguei e falei que o Leonardo Penitente tinha falado que a Igreja Católica era a prostituta da Babilônia. Tá aqui gravado, tá? Ó. Não tem... Aqui foi gravado e tá lá no canal do Anderson Reis. Assim como existe a Santíssima Trindade, Cristo, Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo, também existe uma trindade satânica, que é composta por Satanás, o dragão, a primeira besta, que é a besta do mar, que é o anticristo. O mar quer dizer o mundo. Apocalipse 13? Isto. E a segunda besta, que é a besta da terra. A terra sempre representa o poder religioso, porque é fixo, estável. Eu não sei de onde tiram essas porcarias, essas merdas aí que eles falam. A besta da terra, a terra significa o poder religioso porque é fixo. De onde tira isso, gente? Você acha que São João estava escrevendo o Apocalipse pensando que eu vou escrever uma besta da terra porque significa o poder religioso porque é fixo, estável? Pelo amor de Deus, né, gente? Eu tô imaginando São João escrevendo isso, pensando dessa maneira, né? Mas o problema não tá nem aqui, tá no que ele vai falar agora. Quer dizer, a segunda besta será a religião adulterada. A religião adulterada. Qual que é a religião adulterada para o Leonardo Penitente? Prestem atenção aqui, gente. A Igreja Católica adulterada que servirá ao anticristo. A Igreja Católica adulterada que vai servir ao anticristo. Então nós estamos aqui com um católico admitindo que a Igreja Católica vai ser a Babilônia. Vai ser a besta do Apocalipse. Vai se juntar com o anticristo. Ah, mas ele está falando que é a igreja adulterada. É a Igreja Católica, segundo ele. Eu fico imaginando onde tem isso no Apocalipse, que é uma igreja, né? Porque ela está falando de uma grande cidade, não de uma grande igreja. Mas por que o Leonardo Penitente está falando isso? Porque ele já absorveu o Apocalipse protestante. Caiu do muro, é igual o mureteiro, como eu falei, né? O isentão, que não vota em ninguém, quando desce do muro, desce para o lado esquerdo. O futurista pode ser católico, quando desce do muro, desce para o lado protestante, tá, gente? Tanto o anticristo quanto a igreja adulterada, a grande rameira. A grande rameira, tá chamando a igreja católica de grande rameira. Pra quem não sabe, é grande prostituta, tá? Então, é ele que tá chamando aqui. Mas você tá falando que é adulterada, não interessa. Não interessa, tá falando que é a igreja católica. Não é veja que ele podia falar aqui que é a igreja protestante. Ele não está falando que é a igreja, ele está falando que é a igreja católica, gente. A prostituta que abandona o seu verdadeiro esposo, que é Cristo, para se casar com o anticristo. E é isso daqui, por isso que eu falo. Você que é católico de verdade, você tem que combater as falsas aparições de Anguera, tá? Que é hoje causa um estrago na cabeça de católicos, como eu vou mostrar para vocês no debate do dia 26, acho que é dia 26, terça-feira, às 22 horas, né? Como causa um estrago, e é aquilo que o Dom Zanoni, né? O Dom Zanoni colocou na carta pastoral. Pedro Regis causa o quê? Desorientamento e confusão na cabeça dos católicos. Presta atenção no que a gente vai ver, o espetáculo que a gente vai, né, conseguir observar ali no debate. E para terminar aqui, Pedro Regis falando que a igreja, que ele não aceita os papas da igreja, tá, gente? Só aceita o papa se passar pelo crivo dele, né? Olha só. Falando ainda de anticristo, agora num outro vídeo. Mas abaixo desse graudão, nós teremos centenas de anticristo. Talvez já tenhamos centenas deles pela terra. Ah, tem. Aparece em Anguera, aparece em Medjugorje, aparece em Garabandal. Isso a gente tem. Realmente, até aqui eu concordo bastante. Então, organizações, os anticristos estarão dentro da religião. Agora, o que vai estragar mesmo com gosto de gás, né? É aquele que vai encontrar apoio dentro da igreja católica. É sempre a mesma coisa. Agora eu vou mostrar para vocês aqui no finalzinho que ele é sedevacantista, tá? Sedevacantista. Pedro Regis, a aparição de Anguera é uma aparição sedevacantista e o Pedro Regis é sedevacantista. Ah, mas Cris Macabeus vai falar que não. É claro que ele vai falar que não. Mas é claro que ele vai falar que não.
Você não vai ver um sede vacantista que precisa de audiência falando que é sede vacantista. Mas o sede vacantista, ele prega isso daqui, olha. Então, papas que tinham amantes, mulheres e homens, mantinham relação sexual com homem e tudo mais. Teve papa que fez isso. Lá no passado. Aí tu quer me convencer que aquele malandro era sucessor de Pedro? Ah, pouquinho dos infernos, vai lá. Então, segundo ele, entenda, gente, segundo ele, um papa que cometeu algum erro, seja de moralidade, seja qualquer outro erro aí, ele não é um sucessor de Pedro. O Pedro Regis está falando isso aqui, não é um sucessor legítimo de Pedro. Então, a igreja já passou, segundo ele, por vários momentos que não teve papa, tá? Que não teve papa, e é bem exatamente o que o rapaz que vai, o angueriano que vai debater comigo falou esses dias, tá? Deu até um print. A gente tem papa, mas não tem Pedro. Segundo ele não é sede vacantista, mas a gente tem um papa, mas não tem Pedro. Olha a cabeça, né? Olha a confusão que o Pedro Regis causou na cabeça desse cidadão. Essa pessoa não tá bem, tá, gente? Essa pessoa que vai debater comigo, ela não tá bem. Essa é a realidade, né? É uma confusão e um desorientamento que o Pedro Regis causou. Ele continua falando sobre isso aqui. Presta atenção. Agora, depois que tem um respeito humano, não pode falar isso. Não pode falar, tu que é padre. Se tu falar, ô meu filho, tu que é padre, tá me assistindo. Se tu falar, ô bispo, já morreu na esquina. Bota pra fora no outro dia. Agora eu vou botar pra fora de onde? Ninguém pode botar pra fora de nada, eu não ocupo cargo nenhum. Eu posso falar a verdade, eu só não posso mentir. Mas o senhor que é padre, se falar certas verdades, vai ser a guilhotina da canetada, vai-se embora, né? Então... uma coisa boa aqui. Vai falar que nem todo papa foi papa, tá, gente? E isso aí, para acabar com isso daí, a gente tem quem? Santa Catarina de Siena, que aí sim, tá? Santa Catarina de Siena, deixa eu só arrumar a câmera aqui. Essa é reconhecida, doutora da igreja, e o documento que ela tem a respeito da visão e o diálogo que ela teve ali, né, com Jesus Cristo, esse sim é reconhecido pela igreja, tá, gente? E o que Santa Catarina de Siena diz no diálogo, né, no capítulo 28, esse aqui é na coleção Paulus, acho que é o parágrafo 237, 237 e 240, Santa Catarina vai falar exatamente sobre os papas, e se um papa vier a errar, cometer algum pecado, ela diz, ó, a quem deixou Jesus Cristo a chave? Ela faz uma pergunta. Aí depois ela responde, ao apóstolo, né? Isso aqui foi no diálogo que ela teve, né? Ao apóstolo Pedro e a seus sucessores. Aí entra a questão. Ah, tá, os sucessores, todos eles são sucessores de Pedro, ou é como Pedro Regis inventou lá na seita de Anguera. Pedro Regis inventou que nem todo papa é um legítimo papa, né? Nem todo papa é um legítimo sucessor de Pedro. Aqui Santa Catarina de Siena, um documento reconhecido pela igreja, ela afirma que, olha, a quem deixou Jesus a chave? Aí a resposta é ao apóstolo Pedro e aos seus sucessores, os que vieram e os que virão depois dele até o dia do juízo final. Todos possuem a mesma autoridade de Pedro e nenhum pecado a diminui. Aí eu pergunto para você, angueriano, você vai acreditar em Santa Catarina de Siena, doutora da igreja, ou no Pedro Regis aí, que diz que vê Maria há 40 anos e, enfim, não preciso nem falar nada, né? 80% das mensagens contêm heresias, e a principal, como eu mostrei na última semana e o angueriano está defendendo até agora, que Maria foi criada antes do começo do mundo. Segundo o angueriano, que vai debater comigo, ele vai defender essa heresia, tá, gente? Segundo ele, vai defender essa heresia com a Bíblia, Mateus 25, 29, se não estou enganado. Ele vai defender, vai mostrar na Bíblia e no magistério da igreja que Virgem Maria foi criada antes da fundação do mundo. Ele vai provar isso. Eu estou aqui, sério, esperançoso mesmo que ele consiga provar uma heresia dessa aí que a igreja condenou no concílio da Calcedônia, né? A pré-existência da alma e do corpo, a igreja já condenou isso aí lá no concílio da Calcedônia, mas angueriano não segue a igreja, essa é a realidade, né? Angueriano segue o magistério do Pedro Regis, vai entender a cabeça de um sujeito desse, tá, gente? Então eu fiz esse vídeo bem rapidinho aqui, porque eu não tô com muito tempo, mas deu para perceber o porquê nós, católico de verdade, não que eu seja um exemplo de católico, né? Mas enfim, é católico de verdade, gente.
tem que combater a falsa aparição de Anguera e qualquer outro tipo de interpretação que não seja o preterismo, tá, gente? Qualquer outro tipo de interpretação. Por quê? Porque essa interpretação vai fazer você cair direto nas mentiras do apocalipse protestante. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.